Olá, bem-vindo ao canal Falando Francamente, francamente com K, que é mais fácil de achar. Bem, estive com a voz um pouquinho ruim esses dias e fiquei um pouco sem gravar. Não que ela esteja 100%, mas eu acho que dá para, apesar da rouquidão, falar um pouquinho. Nesse vídeo eu quero falar sobre esse trabalho aí, que é rumo a uma definição e classificação baseada de carboidrato, da qualidade de carboidrato baseada em evidências, né? Então, rumo a uma classificação e definição da qualidade de alimentos contendo carboidrato baseadas em evidências, um painel de experts. Então, como o nome aí diz já, esta pesquisa foi feita por um grupo de pesquisadores cujo foco da pesquisa em diferentes âmbitos são os alimentos contendo carboidratos, né? Então, tem epidemiologistas, bioquímicos, fisiologistas, etc, etc. Então, eles escrevem que é um grande grupo amplo de cientistas e mais um outro grande grupo lá. E a ideia é que eles venham a comentar nesse trabalho, é que eles falam assim, por exemplo, o arroz, o trigo e o milho compõem 40%, cerca de 40% da energia global consumida no planeta. Global no planeta é bom, né? Consumida no mundo. E apesar disso, né, quando você pensa em carboidrato, ele é mais do que essas três fontes de carboidratos. Porque ele comenta, os carboidratos são muito amplos. Então ele fala, por exemplo, né, carboidrato, embora seja a base da alimentação, eles compõem frutas, legumes, verduras, castanhas, sementes, o que mais? Ele fala grãos integrais, raízes, tubérculos, ele vai falando um monte de coisa. E que esses aqui são normalmente associados com uma alimentação saudável. Porém, por outro lado, líquidos, né, alimentos líquidos, como refrigerantes, não são considerados uma alimentação saudável. Então, dado ao fato que os carboidratos são um grupo muito amplo de alimentos, dado ao fato que apenas 3 deles já compõem 40% do consumo de energia global, e dado ao fato que as pesquisas sobre os efeitos dos carboidratos na saúde costumam ser resultados conflitantes, mistos, é preciso desenvolver um sistema de classificação que represente melhor essa classe de alimentos. Então, por exemplo, ele diz aí que um dos objetivos da revisão é descrever os atuais métodos ou sistemas que têm sido usados para classificar os alimentos contendo carboidrato. Ele faz essa tabela aí, aproveitando para comparar com outros, né, os outros dois macronutrientes, as proteínas e a gordura. Então, se você for ver nessa primeira metade aqui da tabela, nós temos critérios de classificação relacionados ao conteúdo dos alimentos. E aqui, critérios relacionados ao efeito que esses alimentos têm na fisiologia das pessoas. Então, aqui, por exemplo, nós citando alguns, no caso das proteínas e dos alimentos ricos em gordura, ou fontes de gordura, tem a questão da fonte, animal ou vegetal. Uma coisa que é mais particular, por exemplo, da proteína é completo e incompleto. Do caso das gorduras, né? A questão da cadeia. Aqui ele fala, por exemplo, no caso da proteína, uma coisa interessante, né, da dificuldade dessa classificação, porque ele diz que quando a gente usa o critério de digestibilidade corrigido pelo perfil de aminoácidos, você, por exemplo, costuma classificar as proteínas de origem animal como mais ricas, né, proteínas de alta qualidade, enquanto as proteínas vegetais são consideradas de baixa qualidade. Aí ele cita o exemplo das carnes processadas. Então ele fala, olha, segundo esse critério da digestibilidade corrigida pelo score de aminoácidos, a carne processada é considerada uma proteína de alta qualidade. Porém, quando você olha o quanto esses alimentos costumam ter de gordura e de sal, eles não podem ser considerados necessariamente a base de uma dieta saudável, tá? Então, daí a necessidade desses critérios, que eles nem sempre são muito precisos, mas o foco deles é o carboidrato. E no caso do carboidrato, aí tem, como vocês podem ver, simples e complexo, né? O índice glicêmico. Inclusive, tem uma seção nessa revisão que fala carboidratos, mais do que apenas índice e carga glicêmicos, né? Não sabe? Índice e carga glicêmicas, porque são os dois. Não, tem o masculino, então é glicêmico. Enfim.
contendo aqui a questão fisiológica, né, a questão da síntese proteica, questão da função que essa proteína vai ter na massa muscular, aqui a questão da gordura, classificação da gordura em termos fisiológicos, controle de peso, diabetes tipo 2, cardiovascular, também tem esses critérios para os carboidratos, e aí no caso dos carboidratos ele cita alguns outros, né, o índice, a carga glicêmica, a glicemia de jejum, a hemoglobina glicada, essa relação, secreção de insulina, resistência, que também tem polipídio, e que aí ele começa, então, um segundo objetivo, né? Então, o primeiro objetivo da revisão era discutir alguma coisa sobre critérios correntes usados para a classificação de macronutrientes, e aí ele fica nessa tabela 1 e fala algumas coisas na revisão sobre isso, que são interessantes, tá? Vale a pena dar uma olhada. E aqui nessa tabela 2, ele vem a dizer sobre critérios que poderiam ser usados para melhorar, amplificar a classificação feita dos alimentos quanto à qualidade de alimentos contendo carboidratos. Então, poderia ser critérios baseados na composição química, critérios baseados no contexto do consumo da refeição do alimento, contexto fisiológico, questão de resultados, consequências de saúde, né, a médio e longo prazo, e questões de impacto ambiental. Então, esses são critérios que ele diz que podem ser usados, né, para conseguirmos ter uma classificação mais justa, melhor, mais adequada sobre alimentos contendo carboidratos. Alguns já até existe, né, a questão das fibras. Então, ele cita, por exemplo, os fatos nutricionais, lá, os labels, os rótulos dos alimentos dos Estados Unidos, que já contém alguns critérios, quantidade de carboidrato, calorias, fibras, questão de açúcar adicionado e tal. Mas, ainda assim, eles não sabem o quanto esses critérios resultam em consequências positivas de saúde. Então, daí a necessidade também de se promover essa nova classificação, né? Pelo menos começar a discutir qual deveria ser essas novas classificações. Então, eles dão algumas opções aí e comentam. Então, o primeiro objetivo era falar, na revisão, falar dos critérios atuais de macronutrientes. O segundo objetivo é fornecer opções, no caso dos carboidratos. E o terceiro objetivo que eles colocam é falar um pouco sobre alguns desses critérios aqui da tabela 2, por exemplo, em relação a consequências de saúde. E aí ele fala, e eu não pude deixar, né, de trazer isso para a gente, eles falam sobre a questão do índice glicêmico e carga glicêmica. Basicamente tem 3 slides aí, e o que ele fala é que, por exemplo, a primeira linha ali, né, o índice glicêmico, quando se considera em relação a a carga glicêmica em relação ao índice glicêmico, a carga glicêmica é um indicador melhor. A gente pode pensar um exemplo clássico que muita gente cita, a cenoura, que tem alto índice glicêmico, mas dado o baixo conteúdo de carboidrato de cada cenoura, você precisa comer uma quantidade maior, daí a questão do índice, da carga glicêmica ser melhor. Uma outra coisa que eles falam, inclusive tem numa outra linha, é essa questão do índice glicêmico e da carga glicêmica, eles dependerem muito de quem consome, contexto biológico, né, o comportamento, tá, de quem consome. Tem uma linha ali na frente que vai falar um pouco mais das características biológicas. Ou seja, basicamente está dizendo que alto índice glicêmico numa tabela não é alto índice glicêmico ou alta carga glicêmica para todo o organismo. E aí ele faz esse alerta dizendo que o índice glicêmico ele foi usado como foi criado para um propósito específico de pesquisa, mas foi cooptado, capturado para orientar a seleção de alimentos com pacientes de diabetes tipo 2, e agora acaba sendo uma estratégia geral para todos os propósitos de saúde e dietética, apesar de o índice glicêmico ser pouco confiável em relação à saúde a longo prazo. Ele vai falar por que isso. Então, ele começa a citar aí as evidências, né? Estudos com 800 indivíduos, e aí, se você pegar se os indivíduos tiverem uma classificação mais baixa e mais alta, o índice glicêmico variou até 5 vezes entre eles. O índice glicêmico depende de características, ali falava biológico-comportamentais, quais seriam essas biológicas? Idade, peso, atividade física, genótipo, microbiota. Um estudo ali né, que investigou a fidedignidade do índice glicêmico de 5 alimentos, 5 tipos de alimento contendo carboidratos,
Aí ele fala que o arroz variou muito, que a cevada variou muito, o índice glicêmico para alguns indivíduos era baixo, para alguns indivíduos era alto, tá? Que conjumina com essa linha aqui. E aí, olha o que ele fala. Enquanto o índice glicêmico pode não ser uma medida confiável para acessar a qualidade de alimentos baseados em carboidrato, não há dúvidas de que a resposta glicêmica individual a este mesmo alimento pode ser um importante fator de saúde a se considerar em termos metabólicos, tá? Resposta individual, não índice glicêmico, tá? E aí ele fala, olha, as revisões temáticas, por exemplo, aqui, né, mostrando que nessas duas revisões temáticas, trabalhos onde se consumia padrões de dieta com baixo índice de carga glicêmica, parece que mostrou resultado positivo para indivíduos com risco e indivíduos com diabetes, risco de diabetes tipo 2 e já com diabetes tipo 2, que são indivíduos que já têm a resposta glicêmica complicada. Mas que essa questão do índice glicêmico baixo, carga glicêmica baixa, já não é tão clara para outras doenças e para indivíduos saudáveis, tá? Então, e outra revisão com 73 estudos mostra que essa mesma questão de índice glicêmico baixo, carga glicêmica baixa, é muito variável conforme os indivíduos estão consumindo, conforme o estudo, tá? E aí, de novo, uma outra série de estudos, não aqueles lá que já foram citados, de revisões sistemáticas e meta-análise, focadas na questão do índice glicêmico e saúde, né? Carboidrato e saúde menciona que, como sendo de baixa para muito baixa, a qualidade, se considerar o índice glicêmico em relação às consequências de saúde. Ou seja, quando você usa o índice glicêmico e carga glicêmica como consequência de saúde para marcador de doença cardiovascular, diabetes tipo 2 e esses dois tipos de câncer aí, a evidência é classificada como baixa ou muito baixa, tá? Então, era isso que eu trouxe. Eu acho que é um trabalho interessante, porque a gente nem sempre, né? Inclusive, eles mencionam, esses autores aí desse report, menciona que os carboidratos nos últimos 10 anos têm sofrido muitas críticas, muitas pauladas, e muitas dessas pauladas são baseadas nessa questão do índice glicêmico e carga glicêmica, e ele fala que tem muito mais nos alimentos carboidratos que só isso. E aí ressalta justamente essa sessão toda, dizendo, olha, apesar dos pesares, está todo mundo aí usando o índice glicêmico para justificar cortar carboidrato, para justificar dieta cetogênica, para explicar que a obesidade tem a ver com carboidrato, não é bem assim. Então, serve de alerta aí para nós que somos nutricionistas, para pessoas que são divulgadoras de conhecimento, né, que tem aí um certo peso junto a profissionais que espalham essas informações, para dar uma olhada nessa questão, ok? Então, deixe seu like aí, chame as pessoas, aperte o sininho, peço perdão pela voz, mais uma vez, e aí pela demora de estar postando os vídeos aí, hoje faz uns 5 dias que eu não posto nada, ok? E espero que a gente volte aí ao nosso ritmo de e-mails, para a gente estar sempre aprendendo mais com novos e novos trabalhos. Tá ok? Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.